Olá, eu sou o Dr. Diego Capibaribe, urologista e especialista em cirurgia robótica. E como me solicitaram, eu vou fazer esse vídeo e falar um pouquinho sobre a minha experiência sobre a cirurgia robótica. Bem, pediram para eu falar sobre um caso recente, falar rapidinho de um paciente que eu operei. Teve um caso bem interessante. Nesse último fim de semana, a gente operou um paciente do sul de Minas, um paciente de 86 anos de idade, um paciente de idade já avançada, com uma próstata de quase 400 gramas. Para você ter uma ideia, a próstata, o normal é que ela tenha entre 25, 30, até 40 gramas. Na idade dele, até 80 gramas, a gente imagina que ele esteja no caminho mais comum de evolução da próstata, mas ele tinha uma próstata de quase 400 gramas, muito grande. E esse é o tipo de cirurgia que normalmente nós teríamos uma dificuldade muito grande em realizar há 5, 10, 15 anos atrás, antes do surgimento da cirurgia robótica, porque seria uma cirurgia que sangra muito, gera muito desconforto ao paciente, inflamação. Então a cirurgia robótica tornou muito mais fácil a realização de cirurgias mais complexas e tornou ela menos agressiva, e assim pacientes de 85 anos com doenças que beiram o extremo do que a gente encontra no nosso dia a dia, tornou a cirurgia muito mais factível, muito mais simples, e ele evoluiu tão bem que no dia seguinte a gente liberou ele, não precisou receber nenhum tratamento muito especial, UTI, tratamentos intensivos, nada disso. Então, esse é um dos grandes exemplos do benefício da cirurgia robótica. Para você fazer cirurgia robótica, você precisa primeiro fazer faculdade de medicina, depois você precisa fazer cirurgia geral, aí então alguma especialidade que utiliza a cirurgia robótica, porque ela pode ser utilizada na cirurgia cardíaca, na cirurgia torácica, coloprocto, abdominal, urológica, cabeça e pescoço, até cirurgia de tireoide, base de língua, também pode ser feito por cirurgia robótica. E depois você vai fazer alguma especialização especificamente em cirurgia robótica, seja por oncologia ou cirurgias reconstrutoras de doenças benignas, tá certo? Normalmente o treinamento ele requer a medicina, a cirurgia geral, a cirurgia específica, no meu caso a urologia. Depois eu fiz o que a gente chama de fellowship, que é uma especialização bem intensa. Na minha foi em torno de 90, 100 horas por semana durante um ano. Depois disso eu fiquei mais um mês na Alemanha e mais um mês na Polônia recentemente, me especializando em outras plataformas robóticas. A cirurgia laparoscópica convencional, a cirurgia aberta convencional e a cirurgia robótica, as principais diferenças. A cirurgia aberta e a robótica, elas são muito diferentes, porque uma necessita uma grande incisão para que eu consiga olhar diretamente para a estrutura. Então eu preciso de um campo cirúrgico aberto, muita luz, porque vai iluminar tudo de forma muito difusa. Então a visualização da robótica é melhor, porque através de uma incisão pequenininha, de aproximadamente 1 a 2 centímetros, eu coloco uma câmera que tem a iluminação na borda dela, na borda da câmera. Então ela ilumina diretamente a área que eu preciso e me coloca muito próximo e amplia essa imagem. Então eu consigo enxergar com mais detalhes, com melhor iluminação e com um tamanho muito maior, estruturas pequenas, microscópicas, que eu teria dificuldade em ver a olho nu. A cirurgia aberta necessita que a gente opere em pé, enquanto a cirurgia robótica ela me permite que eu opere sentado. Dessa forma eu me mantenho muito menos cansado ao longo de cirurgias muito demoradas, de 6, 8 horas sentado. A gente aguenta mais tempo com um pouco mais de eficiência. A cirurgia laparoscópica convencional e a robótica, elas são mais próximas uma da outra. As duas têm menos cortes, menos dor, menos sangramento. O paciente vai para casa mais rápido, se recupera melhor, mas a cirurgia laparoscópica requer que eu fique em pé, enquanto que a robótica me permite operar sentado. A cirurgia laparoscópica, que é aquela com a câmera onde eu pego as pinças com a mão e opero. Na robótica, eu sento num console, eu coloco a mão numas alças e faço um movimento que o robô repete. Então o robô fica em pé, eu fico sentado. Na laparoscópica comum eu preciso ficar em pé manuseando diretamente as pinças, então a ergonomia, o posicionamento ele é mais cansativo.
Na robótica, o robô fica em pé operando, repetindo os movimentos que eu faço sentado ali na minha cabine. Então, esses são as principais diferenças entre elas. E o meu treinamento, eu fiz um treinamento específico, que foi no AC Camargo, em cirurgia minimamente invasiva, em oncologia, em urologia, ou seja, cirurgia laparoscópica e robótica no tratamento do câncer na minha especialidade, que é a urologia. E depois eu fiz outros optativos, que foi na Alemanha, em Leipzig, com a plataforma Da Vinci, que é a que todo mundo conhece, e recentemente na Polônia, na plataforma da empresa CMR, que é a plataforma Versius, que é uma mais recente, que está penetrando no Brasil, nas cidades mais distantes das grandes capitais. Eu espero que tenha esclarecido alguma coisa. Qualquer dúvida mais que vocês tiverem, fiquem à vontade para me perguntar, e foi um prazer. Até mais.